Do sétimo ano do Colégio Cosmorama, tudo bem? Hoje nós vamos falar, a nossa videoaula vai ser bem mais curtinha, e nós vamos falar sobre algumas dinâmicas que podem influenciar e modificar o clima de uma região, ok? Aqui não vamos falar sobre a diferença entre clima e tempo, já existe um material lá na nossa plataforma do sétimo ano que vai falar sobre essa diferença entre clima e tempo, ok? Daqui a pouco, botem isso no caderno, porque daqui a pouco o tio Márcio vai passar um exercício para vocês fazerem a respeito da diferença entre clima e tempo, beleza? Galera, existem algumas dinâmicas climáticas que podem vir a influenciar no clima de uma região. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o nosso clima ele é mais quente, nós sentimos muito calor. Por causa da proximidade com o mar, nós estamos um pouco abaixo de montanhas, entre montanhas, enfim. Existe uma série de fatores que vão fazer com que nós sintamos muito calor, ok? E lá na região sul do país, se você olhar no mapa, está bem abaixo da região sudeste onde nós estamos, lá na região sul faz mais frio. Existem algumas dinâmicas que modificam esse clima dentro de uma mesma região. Então é isso que nós vamos tentar começar a entender, vamos começar a discutir a partir de agora, ok? Lembrando que já existe um material similar a essa videoaula lá na nossa plataforma, beleza? Uma dessas dinâmicas climáticas que podem modificar o clima de uma região são os elementos climáticos. Os elementos climáticos, eles vão influenciar de certa forma o clima de uma região, que vai fazer com que uma região seja mais quente, mais fria, mais fresca em determinado período de tempo, ok? Então, um desses elementos climáticos são os ventos. O vento, ele pode soprar de um lugar alto para um lugar baixo, de um lugar baixo para um lugar alto, do mar para o continente, do continente para outra parte do continente ou do continente para o mar. O vento, ele vai soprar de diversos lugares, indo para diversos outros lugares. Esse é um importantíssimo elemento que pode modificar o clima de uma determinada região, beleza? Outro elemento que vai influenciar o clima de uma região são as precipitações. Não vamos confundir precipitação somente com chuva, galera. Depois nós vamos ter uma aula somente para falar de precipitações, mas precipitações não são somente chuvas, não criem essa confusão, tá? O gelo que cai do céu também é uma precipitação, então uma chuva de granizo, ela é precipitação, a neve também é precipitação, ok? E a chuva, como nós já conhecemos, é o principal tipo de precipitação. Então, gelo, granizo, chuva são precipitações. Essas precipitações, elas acontecendo em uma região, elas podem vir a influenciar no clima de uma região, como nós já colocamos aqui, ok? Tem um material lá na plataforma que está especificando a precipitação para vocês, beleza? Também outro elemento bastante modificador e transformador do clima do lugar é a temperatura. Temperatura, galera, nós já conhecemos, nós já vivemos isso. Tem horas que nós sentimos que está mais quente, tem hora que nós sentimos que está mais frio, ou seja, temperatura é a quantidade de calor que uma região consegue guardar ou que ela venha a perder. Então, temperatura tem a ver com a quantidade de calor de uma determinada região. Esses são os três principais elementos climáticos. Beleza, galera? Depois nós vamos entrar mais a fundo somente em precipitação. Mas esses são os principais elementos climáticos, que podem vir a modificar ou transformar o clima de um lugar. Beleza? Então nós falamos de temperatura, de ventos e de precipitações. Existe outra dinâmica que em geografia nós chamamos de fatores climáticos. Esses nós vamos dividir em três partes. Os fatores climáticos, eles vão ser divididos em os fatores astronômicos, que são aqueles que têm a ver com as movimentações do planeta Terra.
2, os fatores meteorológicos que vão de acordo com a circulação do vento, circulação de massa de ar, se a massa de ar está quente, se a massa de ar está frio, esse fator ele vai influenciar bastante. E o terceiro, e um dos mais importantes, são os fatores geográficos, galera. Os fatores geográficos, eles podem influenciar, são os que mais influenciam no clima do lugar. Por exemplo, eles vão determinar as variações climáticas regionais. Então, se eu tenho uma floresta, uma cobertura vegetal muito grande em um lugar, isso vai influenciar no clima do lugar, ok? Então, por isso que a gente diz cuidar da floresta amazônica, cuidar da Mata Atlântica, porque essa cobertura vegetal da região, ela vai determinar se o tempo fica quente, se o clima fica quente, se o tempo nosso geralmente é quente, geralmente é frio. Por isso que a cobertura vegetal ela é muito importante e ela é um dos principais fatores da dinâmica climática, beleza? Outro tipo de fator geográfico, dentro desse âmbito geográfico, é o tipo de urbanização. Nós, quando entramos numa cidade, quando são construídas uma cidade, quando ela começa a crescer muito, o asfalto das ruas ele faz com que o calor se demore a ser perdido. O asfalto ele guarda muito calor, ele guarda mais calor que o lugar de chão, de barro. Então, daí você já começa a entender que aquele lugar vai ser mais quente. A quantidade de prédios de um lugar vai fazer com que aquele lugar guarde mais calor. Então, isso também, a urbanização também é um fator geográfico bastante influenciável pelo clima, que vai influenciar o clima de uma região, beleza? E outra coisa que é um dos principais também é um fator geográfico de mudança do clima, são as altitudes. Um lugar, quanto mais alto é um lugar, mais frio vai ser. Exemplo disso, a diferença entre o clima aqui da cidade de Mesquita e de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Petrópolis, Teresópolis, Itaipava, eles estão na parte mais, esses municípios, essas cidades, estão na parte mais alta do município do Rio de Janeiro. Então, aí entra o fator geográfico chamado altitude. Quanto mais alto o lugar, mais frio ou mais fresco o clima do lugar vai ser. Tanto é que quando nós passamos daqui de Mesquita para Petrópolis, para Teresópolis, nós sentimos que o clima começa a ficar mais fresquinho e até mais frio, beleza? Esses são os fatores e os elementos climáticos que nós vamos passar a trabalhar a partir de agora mais a fundo, beleza, pessoal? Se cuidem, bom dia para vocês, bons estudos, vai na plataforma, comenta aqui nesse vídeo também, para que nós possamos tirar dúvidas juntos, beleza? Um grande abraço, 7º ano!